Graça e paz, boa noite, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o capítulo 12 da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta do apóstolo Paulo, que diz: A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Ou seja, não quero, não é desejo do apóstolo que a igreja cristã fique alheia a o que Deus tem para ela. E os dons espirituais é o que o nome diz, dons espirituais, concedidos gratuitamente pelo Espírito Santo à Igreja de Cristo Jesus, com vistas à edificação do corpo de Cristo, ou seja, com um todo. Tem um propósito específico. Há controvérsias? Há uma série de controvérsias aí. Há alguns bons pastores, há alguns excelentes cristãos que têm uma série de receios é, na abordagem desse tema. Eles têm medo por conta de alguns excessos, por conta de determinados comportamentos, né, da ausência de regramentos e de limites. Tá, mas tudo que você vê que pode ser caracterizado como excesso, como não apropriado, decorre do fato da não obediência às instruções que constam da palavra de Deus. Eu nunca vi, eu nunca, eu não cheguei a conhecer nenhuma igreja, no que diz respeito ao uso dos dons, que tenha proposto ou conseguido se submeter à palavra de Deus conforme o apóstolo Paulo orienta, tá? Eu não vi, não presenciei, nunca estive numa reunião organizada conforme a palavra de Deus orienta. Nunca. Daí a dificuldade que todos têm com relação a estabelecer uma teologia sistemática pentecostal, uma teologia renovada. A dificuldade não é tanto de acreditar ou não na atualidade ou não dos dons espirituais, das manifestações do Espírito Santo, de milagres ou coisas do gênero. A dificuldade maior diz respeito à liturgia, diz respeito ao culto, quais os limites, quais são as orientações específicas da Sagrada Escritura quanto ao uso de dons espirituais durante o culto cristão. A reunião, a igreja quando se reúne para adorar a Deus, como os dons devem ser exercitados ou administrados. A orientação que consta da palavra de Deus, as orientações que constam do apóstolo Paulo, trazem uma série de regramentos e exigem, ou exigiriam, se a igreja assim o quisesse, a formação, a constituição diferenciada da igreja, da administração não só da igreja, como também do culto. Envolveria um número maior de pessoas, tá? Para o livre exercício dos dons espirituais, porque é uma série de regras e cautelas, orientações do apóstolo Paulo para evitar a confusão, para evitar que a coisa perdesse a finalidade ou o propósito, porque os dons espirituais não têm um fim em si mesmos, tá? A finalidade do dom é instrumentalizar o cristão. Os dons espirituais, primeiro temos que desmistificar algumas coisas. Os dons espirituais não salvam. Os dons espirituais não santificam, tá? Os dons espirituais, exercitados da maneira correta, eles têm o propósito de trazer fortalecimento, orientação, conhecimento, discernimento, inclusive a realização de milagres, a operação de milagres, não conforme a vontade do suposto possuidor do dom. É uma pergunta. Os dons espirituais são infalíveis? Eu entendo que não. Eu entendo que não, porque via de regra, os dons espirituais são concedidos de forma potencial. Potencial. O dom é dado, mas o cristão precisa exercitar, precisa aprender a exercer um domínio daquele dom, precisa desenvolver uma sensibilidade, uma comunhão com o Espírito Santo para que esse dom seja
operacional, seja útil, uma utilização racional, inteligente, né, num culto espiritual, ou um culto racional, ou um culto lógico, ou seja, coerente, guardar uma coerência. Tá? Um medo que algumas pessoas têm, principalmente alguns aí de uma formação intelectual, diz respeito ao êxtase. Êxtase é um estado alterado de consciência. O êxtase, pouca coisa ou quase nada tem a ver com dons espirituais, tá bom? Os dons espirituais não induzem ao êxtase, não induzem ao êxtase, não. Tem algumas pessoas falando aí que a pessoa quando ora em línguas, isso, aquilo outro, acontece isso, aquilo outro. A pessoa quando ora a Deus, muitas coisas acontecem. Principalmente a sua consciência é elevada a esse estado de que eu sei que o meu, como disse o Jó, eu sei que o meu Deus vive. Eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, ele se manifestará sobre a terra. Ou seja, eu creio que o meu Redentor vive. Ele já se manifestou sobre a terra, ele já nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. Eu sei que o meu Redentor está nos céus e retornará para reinar. É um estado de consciência que não é aumentar a fé, amplia a sua fé no que diz respeito aos outros aspectos mentais da sua vida. A fé, quando exercitada, principalmente através da oração, da leitura devocional da palavra de Deus, da leitura de bons livros, né? A fé confronta as fraquezas humanas, a fé confronta as paixões humanas, a fé confronta os medos, os temores, os receios, as obsessões. E a fé sempre se mostra vencedora. Então, o exercício de fé, o exercício espiritual da oração, da contemplação, da meditação na Escritura, da meditação na palavra de Deus, ela permite esse fortalecimento, o que não significa que produzirá um estado de êxtase. Algumas pessoas buscam esse estado de êxtase. A emoção é um indutor, é um catalisador, porque o êxtase é uma resposta neuropsíquica. Há uma complexidade aí, mas não há necessariamente uma ausência de consciência, tá? E os dons espirituais não têm esse objetivo, essa finalidade. Muito pelo contrário, os dons espirituais ampliam a nossa consciência da realidade e ampliam a nossa consciência, a nossa certeza de fé de que Deus atua no nosso mundo real, de que o eterno Deus invadiu a humanidade, a realidade, esse mundo de pecado, esse mundo de medo, esse mundo de temores, esse mundo de fraquezas, esse mundo de fracassos, esse mundo de imperfeição, tá? Quem fala muito do dom de línguas, isso e aquilo, eu falo, não tenho nenhum problema com isso, exercito quase que regularmente, diariamente, por assim dizer, mas tenho também, nas minhas rotinas, um dia específico da semana que eu dedico algum tempo para orar exclusivamente assim, exercitar esse dom. Algumas horas até, várias horas inclusive. Depois de muito tempo, eu desenvolvi o meu método, do meu sistema, que não convém falar para não achar que eu estou tentando impor alguma coisa. Mas tem até um limite de tempo que eu oro em línguas, tá? E procurando seguir a orientação do apóstolo Paulo, orar também com a mente. É possível orar em línguas e estar lendo a palavra de Deus. É possível orar em línguas e conscientemente estar orando mentalmente, tá? Mas é possível também
você buscar, assim, exercitar esse dom para aprimoramento. E o dom de línguas não induz o êxtase. Não induz o êxtase. Não induz a perda de contato com a realidade. Isso daí você pode ficar despreocupado. Como também não é necessário o estado de êxtase para o recebimento ou para o exercício do dom espiritual. Esse estado mental que algumas pessoas buscam, essa entrega a uma emoção, a um sentimento, a algo que lhe seja superior, isso é um exercício espiritual complexo, não é para crianças. Isso é para pessoas maduras, isso é para pessoas experimentadas que não têm nenhum problema em voltar-se para si e vasculhar a sua alma, vasculhar a sua consciência e permitir que o Espírito de Deus traga à tona tudo aquilo que precisa ser tratado. Tá? Então, é um exercício que todo cristão deveria fazer, aprendendo na infância, desenvolvendo através da vida, e para que na idade avançada isso possa ocorrer de uma forma natural e aquela alegria que brota pela ação do Espírito Santo, aquele estado de paz, de serenidade, ele vem de uma forma natural, ele vem de uma forma espontânea. Algumas pessoas têm sérios problemas no que diz respeito a exercício de dons espirituais, ou a busca de dons espirituais, ou a participação de reuniões nesse sentido, porque essas pessoas não obedecem ao que está na palavra de Deus, que diz que nós devemos constantemente examinar a nossa consciência, a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito, tá bom? Há coisas que se formam na nossa mente, há pensamentos, há ideias que não tem nada a ver com o diabo, que não tem nada a ver com demônios, tá? Tem a ver com a maneira que nós vivemos nesse mundo, tem a ver com as dificuldades que nós enfrentamos nessa vida, tem a ver com o que nós permitimos ou com aquilo que nós tentamos não permitir que faça parte da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, tá? Mas é impossível você vivendo num mundo de pecado, num mundo de medo, num mundo de opressão, é impossível você não sofrer alguma dificuldade. Isso é natural, isso é perfeitamente normal. Espiritualidade envolve conhecimento de si mesmo, domínio de si, que são exercícios constantes que a pessoa deve fazer para permitir, para facilitar a atuação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é uma possessão. O Espírito Santo não é uma possessão, tá? O Espírito Santo, ele não altera a consciência, ele não rouba a consciência do indivíduo. No exercício dos dons espirituais, em alguns momentos, sob determinadas circunstâncias, ele pode orientar e conduzir, tá? Alguns dons específicos, mas de um modo geral, o Espírito Santo é uma comunhão. O Espírito Santo é uma comunhão. Você estabelece uma comunhão, ele estabelece uma comunhão com você. Os dons têm o objetivo de instrumentalizar o cristão, mas os dons não santificam. Os dons não santificam ninguém. Os dons não justificam. Os dons espirituais não transformam, os dons espirituais não renovam. Os dons espirituais são manifestações do Espírito de vida e ressurreição, do Espírito de Cristo, do Espírito Santo. Tá bom? É isso que você precisa aprender. Os dons não são o Espírito Santo. Portanto, no exercício dos dons espirituais, nós podemos afirmar, sim, que há erros. Erros decorrentes da emoção, ou erros decorrentes da fragilidade humana, erros decorrentes da confusão de emoções e sentimentos humanos com a intenção do Espírito Santo. Isso acontece, que as pessoas atropelam. Ah, eu senti de Deus. Para. Você sentiu o que você sente. Dizer que Deus voltou os seus sentimentos e emoções
em relação a uma pessoa, porque a Bíblia fala, enganoso é o coração. Eu senti no coração. Você sentiu no pior lugar. Porque a Bíblia fala que enganoso é o coração humano. Enganosa é a alma humana. Então há toda uma disciplina espiritual, por isso que eu abordei na questão de espiritualidade, porque no cristianismo você não tem essas disciplinas espirituais muito explícitas. Vamos falar de orar. Ah, eu tenho que orar. Tá, vamos orar. Mas há vários métodos de oração. Há vários propósitos e motivos de oração. Isso nem sempre é devidamente explicado. Ah, vamos jejuar. Diante da calamidade, diante do enfrentamento de obstáculos, situações terríveis, a Bíblia orienta o jejum. Num país chamado Brasil, você vai morrer em menos de um ano. Porque todo dia tem uma catástrofe, todo dia tem uma calamidade, todo dia o mundo está para acabar. Então, se você não tiver um discernimento da realidade em que você vive, a sua ansiedade ou expectativa de vida espiritual vai te conduzir a uma situação de esgotamento. Tá? Porque não tem como jejuar todo dia. E nem é saudável. E a Bíblia nem exige. Que se jejue todo dia. Não exige nem uma vez por semana, exige uma vez por ano, um jejum coletivo uma vez por ano. É o que Deus estabelece. Não é a ausência de vida que vai impressionar a Deus. Não é deixar de se alimentar, é o contrário, é viver. É viver em conformidade à palavra de Deus, é viver em obediência a Deus. O jejum como disciplina é outra coisa. A oração como disciplina, a oração de comunhão, a oração para defesa espiritual, a oração como preparação para um agir espiritual, tá? São todas essas. Exercitar a sua mente, exercitar a sua memória, exercitar os seus estados de consciência, que não é para... Isso é lá para... já para gente madura. Começa-se aos poucos e o desenvolvimento disso é ao longo da vida e os efeitos são na vida adulta, lá para o fim, tá? Eu vejo com tristeza alguns jovens aí que se empolgaram, estão indo atrás, questões judaicas, né? O judaísmo está em alta de novo, buscando elementos da cultura judaica no que diz respeito à espiritualidade judaica. Aí aparecem algumas caricaturas na internet, né? Pessoas falando de coisas que não sabem, afirmando conhecer algo que... É triste ver isso. É interessante que o jovem queira aprender, queira se desenvolver, é interessante, mas requer-se cuidado, requer-se consciência. Primeiro passo, consciência da realidade. Absoluto e completo compromisso com a realidade. Espiritualidade não é fuga. Espiritualidade nunca foi, não é e não será fuga. Dons espirituais não são fuga. São ferramentas e instrumentos para que o cristão não se envaideça, para que o cristão não seja tomado pela soberba, pela arrogância, pela presunção, tá? Como o apóstolo Paulo aqui rejeita dons que foram despertados fora da igreja, longe da atuação, longe dos limites impostos estabelecidos pelo Espírito Santo, tá? Dons que não foram purificados. Pode até ser que alguém tenha trazido um dom espiritual para a igreja, mas a doutrina que não é cristã não permitirá que esse dom seja livremente útil ao Espírito Santo no que diz respeito à edificação da igreja. Então tem dons aí que não foram despertados pelo Espírito Santo, tá? Não foram despertados sob o domínio da fé em Cristo Jesus. Algumas pessoas aproveitaram e trouxeram algo de outro lugar e trouxeram uma doutrina estranha junto com aquela manifestação, com aquela operação, com aquela realização. Sujeitos estão ao espírito do erro que atua nos filhos da desobediência.
como nós devemos abandonar, como nós devemos renunciar às falsas doutrinas, aos falsos deuses, nós devemos renunciar também às falsas manifestações, operações e realizações, ainda que promovam ou que produzam algum encantamento, se não estão sob o domínio do Espírito Santo, estão fora do padrão estabelecido pelo apóstolo Paulo, tá? Isso é fundamental. Aos poucos nós vamos falar, nós vamos discorrer sobre isso. Um princípio que pode e que deve te ajudar é o que está na Bíblia. Eu, quando muito tempo atrás, né, me interessei por dons espirituais, uma igreja pentecostal, e aí, em busca e falar em línguas, isso, aquilo outro, eu não fiz isso sem a leitura das Escrituras. Foi um momento que eu tinha condições, até saúde para... Então, li. A minha conversão é marcada pela leitura da Bíblia como processo de reconstrução do pensamento, tá? Como processo de, de apresentação de ferramentas escriturísticas para combater uma série de ideias. Eu era jovem ainda, mas uma série de conceitos e preconceitos formados por conta das minhas convicções de outra área do conhecimento. Então, eu usei a palavra de Deus como instrumento para a formação doutrinária ou da minha consciência cristã. Chama-se doutrina, né? A doutrina cristã. Mas um princípio que pode e certamente vai ajudar é um princípio que está na palavra de Deus. Se não está em Gênesis, também você não vai encontrar em Apocalipse, tá? Essa é uma ferramenta de pesquisa. Você precisa aprender a encontrar em Gênesis, a encontrar na origem, a encontrar no princípio, a encontrar nos fundamentos da fé. Tanto que a igreja cristã não abandonou os textos judaicos, que nós chamamos do Antigo Testamento, da anterior aliança. A igreja cristã ela não abandonou, muito pelo contrário, ela, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, ela absorveu. A igreja cristã não está limitada aos evangelhos, às cartas, a Apocalipse. Não. A igreja cristã está fundamentada na palavra de Deus, na revelação de Deus, desde a origem da revelação. E esse é um princípio que você... é um exercício que você aprende com o tempo a desenvolver. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. No tempo. No princípio do universo. E o universo existe por princípio, por criação divina. Então o texto está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é um versículo, é o primeiro versículo da Bíblia. Em princípio, Deus, Criador. Então, esse é um princípio, esse é o primeiro princípio, esse é um fundamento para a edificação espiritual. Em princípio, Deus criou os céus e a terra. A origem da humanidade, a origem da espiritualidade, a origem do anseio humano por Deus decorre do fato de que somos criação de Deus. Tá? Fomos criados para Ele, fomos criados para a glória de Deus. Não fomos criados para existirmos isolados de Deus. E os dons entram como ferramenta ou instrumentos para nos auxiliar nesse processo. Aquele que iniciou é o mesmo que consumará todas as coisas. O que Deus pretendeu, ele não mudou absolutamente nada. O que Deus pretendeu realizar, ele está realizando. Então, dons espirituais, porque naquele tempo tinha listinhas de dons, isso e aquilo. A vida é o dom de Deus. A vida. A vida começa pela vida. Começa
agradecendo pela vida. Pela vida. Tá? Não se preocupe com dons, com talentos, com ferramentas. No momento oportuno, no momento adequado, no momento propício, o Espírito Santo capacitará você conforme a necessidade, conforme a ocasião. Se você receber dons espirituais, é sua obrigação exercitá-los com constância, com frequência, mas sempre alimentando, se deixando alimentar pela palavra de Deus, associado à oração, a tempo de reflexão. Dom não é algo assim impensado. Tá? A manifestação de um dom espiritual, as pessoas são muito assim, uma mente muito cinematográfica, né? Muito televisiva, muito assim de buscando um insight, uma revelação, uma iluminação, isso ou aquilo. Não. A vida segue o seu curso, a vida segue a sua rotina. A preocupação é em viver para Deus. A ocupação é uma vida útil a Deus, seja ela na área que você tenha escolhido. A igreja não precisa ser formada só de pastores, tá? Então, não seria igreja, seria uma associação de pastores, tá bom? A vida é maior e mais importante, muito mais abrangente do que os dons espirituais. Então, se você está buscando dons espirituais, você não faz mal, você faz muito bem. O apóstolo Paulo até orienta a buscar com zelo, ou seja, com dedicação, os melhores dons. Tem algum dom que é melhor do que o outro? Para a edificação do corpo de Cristo, há dons que são mais poderosos do que outros e são mais úteis para a edificação da igreja. Por isso que ele fala, buscai com zelo os melhores dons. Tá? Não é uma coroa, não é um pingente, um broche, não é uma armadura, é um dom, é um instrumento. Então comece agradecendo a Deus pela vida, porque esse é o dom precioso. Esse é o dom que Deus te concedeu, Deus te fez vivo e pretende preservá-lo assim por toda a eternidade, não somente vivo, mas vivo e livre do pecado, vivo e livre do medo, vivo e livre da angústia, da dor, vivo e livre da corrupção, tá? Vivo eternamente com o eterno Deus. Não há dom maior do que esse, a vida. E com a vida, a possibilidade de viver eternamente em comunhão com Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.